Boa, rapaziada. Cabral Neto mandou a real sobre Luciano Juba. Ele estava no Bom Dia Pernambuco, junto com Sabrina Rocha também, para falar aí um pouquinho sobre essa negociação que Luciano Juba assinou um pré-contrato com o Bahia. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Primeiro, saiu uma notícia quentinha, o próprio Globo Esporte soltou agora há pouco, a respeito da Justiça. A Justiça aceitou um pedido de recuperação judicial do esporte e determina a suspensão de dívidas. O Sport acionou o TJPE na madrugada desta segunda-feira e tem decisão favorável horas depois, com determinação de suspensão de dívidas por 180 dias e também de penhoras. E aí o Sport vai ter que apresentar um projeto ali, um planejamento de como é que vai quitar essas dívidas em 180 dias, tá? O Sport tem esse período aí para apresentar um planejamento, um projeto de recuperação para conseguir pagar essas dívidas. Enfim, eu vou me aprofundar aqui um pouco na matéria. E aí vamos lá para o desenrolo da matéria. O Sport acionou o Tribunal de Justiça de Pernambuco na madrugada desta segunda-feira, com um pedido de recuperação judicial, medida que permite a suspensão e renegociação de dívidas. Poucas horas depois, nesta tarde, o TJPE acatou o pedido e determinou o congelamento das dívidas do rubro-negro por 180 dias e suspensão de penhoras. A decisão está assinada pelo juiz. Vamos descer aqui mais um pouquinho para a matéria. O principal caso de penhora ligado ao esporte neste momento diz a respeito ao leilão da sede do clube por dívidas fiscais e trabalhistas, agora também suspenso. Vou descer aqui mais um pouquinho a matéria, tá? Abre aspas aí. Declaro a essencialidade do imóvel sede, uma vez que a sua alienação inviabilizaria todas as atividades do requerente, esporte, impossibilitando eventual retomada da atividade, diz aí a decisão do parecer, tá? E aí no pedido o clube colocou-se como responsável pela manutenção de 301 empregos diretos e disse que está passando por uma crise financeira, motivada pela quebra de receita e acúmulo de dívidas nos últimos anos. Inclusive eu fiz um vídeo específico sobre isso, tá? Vou deixar o link aí no card. Vários jogadores colocaram o Sport na justiça, o zagueiro Pereira, horroroso, o zagueiro Cleberson também, horroroso. Também teve o próprio Laércio Guerra colocou o Sport na justiça, teve a Fazenda também, a Caixa Econômica. Enfim, eu fiz um vídeo já específico sobre isso, que dá ali em torno de 15,6 milhões de reais. Bom, vamos descer aqui mais um pouquinho, tá? A partir de agora, o que acontece com o esporte? A decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco tem 4 determinações com efeito imediato. Dívidas cíveis e trabalhistas são suspensas por 180 dias. Execuções contra o clube, como o leilão da sede, também são suspensas. E terceiro aí, é preciso apresentar um plano de recuperação judicial em 180 dias. Já aconteceu isso com o Santa Cruz e com o Náutico também. E quarto ponto, e há uma nomeação de administradores judiciais para delegar a tarefa e entrar em contato direto com os credores. E aí, gente, passando para o desenrolo da matéria, ao longo desses 180 dias de congelamento, o esporte terá que modular um plano de pagamento para seus credores, especificando as medidas de recuperação a serem empregadas, quanto de deságio sofrerá a dívida, além de detalhar a viabilidade econômica do projeto, bem como o laudo financeiro de avaliação de seus bens e ativos também. Bom, toda a matéria do GE já coloquei em tela para vocês. Vamos passar agora para um corte de Cabral Neto, que ele estava falando, comentando aí a respeito da saída de Juba para o Bahia. Detalhe, tá? Tenho que frisar isso aqui mais uma vez. Juba, se de fato se concretizar essa saída para o Bahia no dia 1º de setembro, que o contrato dele com o Sport termina no último dia de agosto. Se de fato ele sair do Sport e for assinar com o Bahia no dia 1º de setembro, ele não joga mais esse ano com a camisa do Bahia, porque a janela de transferências já vai estar fechada quando ele for contratado para o Bahia. E, mas ele foi contratado já e tal, se não pré-contrato, mas tem período de inscrição dos jogadores. E a janela termina antes, tá? Então, ele chega no Bahia, no Grupo City, aí ele pode até jogar em algum outro clube do Grupo City, sei lá. Como eu já falei para vocês, o Montevideo City Torque, já que é daqui da América do Sul, ele pode jogar. E depois, em 2024, ele vai para o Bahia e joga aí Série A ou B, não sei, Série A ou B, ou enfim, as competições que o Beto estiver disputando, tá, gente? Bom, vamos passar agora, de fato, para o que Cabral Neto falou a respeito de Juba. Deixa o like aí, quem não deixou ainda, tá?
Se inscreve no canal que não foi inscrito. Tamo junto. O Sport assina pré-contrato com o Bahia. Essa notícia está no nosso portal, no ge.globo.br. O time baiano venceu a concorrência com o Botafogo e outros clubes pelo atacante de 23 anos, né? Representantes do jogador negam a assinatura desse futuro contrato, né? O Luciano Juba será do Bahia. Bem, enfim, Cabral, o Sport ainda não confirmou essa informação, Clarissa, mas tem torcedor criticando o Luciano Juba por ir para o Bahia, por conta da rivalidade, Sport Bahia. Mas é um profissional, não é, Cabral? Essa situação, o Sport perde muito com toda certeza, ele fica até o fim de agosto, não é isso? A princípio o Sport disse que não abre mão, né? Antes mesmo de sair essa notícia, o Sport já dizia que não abria mão dele cumprir o contrato dele até o fim, de ficar até o final de agosto e só depois liberaria o atleta para ir para onde quer que ele tivesse acertado. Então, independente se ele fosse para o Bahia, se ele fosse para onde ele fosse, só sairia em setembro. Pode ser que haja algum tipo de mudança de negociação, de repente algum clube que acerte com ele, se ele for para o Bahia mesmo, o Bahia liberar algum jogador para o Sport, pode aceitar, enfim. Não sei como é que vai ficar essa negociação, mas indo para o caso do Juba agora, é evidente que o jogador, o atleta é um profissional, né? E a relação que ele tem com o esporte é uma relação empregatícia, né? De uma relação de um empregador com um empregado. O esporte fez muito por ele, como ele também fez pelo esporte, né? Ele recebia para trabalhar e ele fazia a parte dele e ele tinha o direito agora de acertar com o esporte. Ele não está fugindo do esporte, ele não está saindo pelas portas do fundo, ele está apenas fazendo o que o contrato faz parte do mercado da bola, né? Isso Exatamente. Então, assim, ele está fazendo... Se o Sport tivesse procurado ele antes para ele assinar um contrato com o Sport, ele poderia ter feito isso antes. Agora, ele tem esse direito de assinar esse pré-contrato com quem quer que seja. Isso não diminui nada o respeito que ele tem pelo clube, com certeza, viu? Claro, pro torcedor. Não é o primeiro que faz isso. Não vai ser o último também. Vamos seguir acompanhando aí. É isso, rapaziada. É um profissional, não tem muito o que fazer, tá? Infelizmente, essa é a realidade, esse é o mundo que a gente vive e não tem muito como mudar isso. Já fez um vídeo específico sobre isso, inclusive, mais cedo. Agora vamos passar para o mercado da bola. O Bahia que fechou a contratação de Ademir, ex-Atlético Mineiro, ex-América Mineiro também. As negociações avançam e o Bahia encaminha a contratação do atacante Ademir, do Atlético Mineiro, por 2,5 milhões de dólares, o que dá ali aproximadamente 13,1 milhões de reais. A diretoria do Galo já autorizou a transferência e ajusta os últimos detalhes para a saída do jogador. Vamos aguardar, mas está tudo encaminhado. Tudo muito próximo para o Bahia fechar com a Ademir. Primeiro que os valores, assim, é um pouquinho superestimado, né? Eu até falei, 20 milhões é loucura. Eu falei, 10 eu acho que tá um pouquinho mais dentro do aceitável. Jogador de 28 anos de idade, já não é mais nenhum garoto, não é um cara que é tão sólido assim no futebol brasileiro, não é um Hulk, por exemplo, da vida. Um Hulk vale 20 milhões tranquilamente. Não é, sei lá, um Dudu, não, é Ademir, que não é um grande jogador do futebol brasileiro, mas sim é um bom jogador, foi uma boa contratação do Bahia, sim, sem dúvidas nenhuma. 13,3 milhões de reais, no meu ponto de vista, tá um pouquinho mais salgado do que ele deveria estar no mercado. Acho que 10 milhões era o máximo que eu botaria para contratar Ademir. 13 milhões eu já acho que é um pouquinho além da conta, tá? Mas enfim, o Grupo City é bilionário, eles gastam dinheiro aí, enfim, o que eles quiserem. Já que eles gastaram 70 milhões aí praticamente só em bagre, eu sei que tem um ou outro ali valores individuais interessantes. Biel tá bem na temporada de modo geral, o Cauli pode ser interessante com o decorrer da temporada, mas de modo geral, desses 70, sei lá, 20, 30 milhões foram bem empregados, os valores gastos. Agora os outros 50 milhões, 40 milhões, sei lá, não teve muito sentido não gastar tanto dinheiro assim, em tantos jogadores assim, que não tem muito sentido você gastar tanto dinheiro assim nesses jogadores, né? Mas, enfim, gente. Bom, Ademir é um cara extremamente rápido, é um cara que tem muita qualidade técnica, tem um bom mano a mano, um bom contra um bom X1, é um bom jogador sim, gosto demais, acompanhei muito ele no América Mineiro. No Atlético Mineiro não fez uma grande temporada de fato, é um cara que perde muitos gols, também é outro fato, vale a pena destacar. Estava em live, inclusive, com José Novales e Darino, e José atentou muito bem para esse detalhe, que Ademir foi um cara que perdeu muitos gols com a camisa do Atlético Mineiro. Não fez uma grande temporada, não porque Ademir foi muito mal, não só por isso, mas porque o time inteiro do Atlético Mineiro estava muito mal. De um modo geral, o time não conseguiu se destravar da temporada, não conseguiu emendar uma sequência grande de vitórias. O time, na Bacia das Almas, se classificou para pré-Libertadores. Então, assim, o time do Atlético Mineiro, de modo geral, não foi bem,
E automaticamente Ademir também não foi tão bem assim, mas eu vejo que Ademir chega hoje e assume a titularidade absoluta desse time aí do Bahia. Ele é bom jogador, já falei isso aqui em outro vídeo. Quando eu tava na Arena Pernambuco, tava presenciando Sport e América Mineiro, velho, o cara joga muita bola. O cara joga muita bola, é diferenciado sim. E aí é que tá o ponto. Esse tipo de contratação do Bahia, de um Ademir da vida agora, sei lá, pronto, o próprio Tassiano, que eu vou deixar para fazer um vídeo sobre isso depois, beleza? Um Eduardo Sacha, que estava em especulação também, em negociação. Esses tipos de contratações eu esperava o Bahia fazer no início da montagem do elenco. E não agora no desespero. Porque o que o Bahia tá fazendo agora é o famoso, ó, vamos entrar no modo desespero. Ah, a gente queria pagar, sei lá, 8 milhões por Ademir, mas os caras só aceitam se pagar 13. Porra, vamos botar os 13. A gente tá desesperado no mercado. Essa é a sensação. O Bahia está desesperado no mercado e tem que correr atrás de 4, 5 reforços, porque a Série B aqui, ó, a Série A, melhor dizendo, barra Série B também, tá? Interpretem como quiserem. Já tá batendo na porta. Série A começa daqui a um mês, basicamente. E a janela fecha daqui a 2 semanas. Vai fechar no final desse mês. Início do mês que vem, basicamente. Então, assim, o Bahia entrou no modo, aspas, desespero, porque viu, ó, meu time é muito ruim, a gente fez várias contratações que são apostas, jovens e que não estão dando conta do recado. Agora, vamos contratar os jogadores que, porra, é um banco ali do Atlético Mineiro, é um banco ali do Grêmio, é um banco de um time grande, sei lá, de um São Paulo da vida, tô especulando aqui, tá? Vamos contratar, mas eles querem um valor acima do que a gente queria, mas é melhor pagar 5 milhões agora para Ademir, a mais do que a gente queria, né? Vai ser 13, mas especulando aqui, tá? Que os caras queriam pagar 8 ou 10, melhor pagar 3, 4, 5 milhões a mais agora para Ademir, sei lá, algum valor ali a mais para um Sacha da vida, tô especulando, tá? Para outro jogador ali, aqui, pá, e a gente não cair de divisão. É mais interessante, porque a pressão vai ser forte. Já tá sendo, né? E o Bahia tinha que agilizar contratações no mercado. Ademir é um perfil interessante de contratação, que eu já falei para vocês. Eu acho que esse perfil de contratação era para ser feito no início da temporada, lá em dezembro, janeiro, e não agora, né? Mas agora também, lógico que não é nenhuma coisa ruim, não. Muito pelo contrário, eu vejo com bons olhos aí essa contratação de Ademir, tá? Bom, gente, é isso. Tamo junto, a gente volta aí mais tarde. Valeu.